é de uma crença tão absurda. Uma fé. É de uma fé, sabe? É de um... eu não sei, pra mim é insano. Eu quando vi aquilo a primeira vez, eu digo, meu irmão, como é que o cara acredita que um negócio desse aconteceu por acaso, velho? É insano. E outra coisa, ele tem que estar na primeira célula. Porque senão ela não transmite a informação pra segunda. Uhum. Ele precisa de cada etapa dessa. Caraca, é muita Além de tudo coisa. isso, ele precisa de informação. E informação não é uma coisa palpável. Informação é conhecimento. É saber como a coisa tem que ser ordenada. Isso aí, como que... É isso, ordenado, né? E... Por isso que evolucionista não gosta de discutir a origem da vida. Ele quer pegar o barco andando. Uhum. Ele quer pegar, olha, já tem os genomas e vamos lá. Por exemplo, tu assistiu o podcast do Pirula com o Rodrigo Silva. Aham. Aí não tem uma hora que eles falam do rabo do macaco? Que ele fala do tá no código, mas não... Que tá no código, mas aí tira, aí é desativado, então o ser Isso, humano não tem o rabo do macaco. Aham. Mas a gente tem no nosso genoma, vamos dizer assim. Teria a informação, o gene, E o gene, isso. pra construir um rabo. Isso. É mentira. É mentira? Mas eu vou explicar. Mas só que, primeiro, quando ele falou assim, tá lá o rabo do macaco. Se eu tô debatendo com ele, tá lá como? De onde é que vem a informação do rabo do macaco? O senhor primeiro precisa ter que explicar a informação do rabo do macaco para depois explicar como é que ela foi desativada. Não é não? Sim. Senão tu tá pegando o barco andando, Uhum. né? E outra coisa, a informação do rabo do macaco tem no genoma humano? Não. Aí o cara, não, mas tem foto de ser humano com rabo. Não tem foto de ser humano com rabo. Tem foto de ser humano com apêndice, que parece um rabo. Mas que não tem a estrutura óssea de um rabo. O cara não mexe o rabinho dele, não agarra em nada. Não é funcional. Pelo contrário, ainda gera problemas. Uhum. Né? Tem que se fazer cirurgia, tem que tirar aquilo ali. É um apêndice. E não nasce só no final do cóccix. Você tem essa mesma coisa em vários locais. Às vezes nasce no meio das costas, às vezes nasce num braço. Aí o cara vai dizer o quê? Que aquilo é um rabo? Só diz que é um rabo quando nasce no final do cóccix. Entendeu? E não tem nada a ver com o cóccix. Não é uma estrutura que o cóccix progrediu e formou um rabo. E que pelo jeito que ele falava, parecia muito que nós tínhamos um rabo antes. E depois foi desativado e aí parou. Pois é, não é. Não é. Isso, eles precisam acreditar nisso. Entendi. Porque não existe prova de evolução, cara. Não existe. Se você for procurar no registro fóssil, não existe prova de evolução. Os animais já aparecem prontos no registro fóssil. Uhum. Se você procurar na genética, o próprio Mendel já desmentiu desde o início da genética que a genética não apoia a evolução. Se você for para biologia molecular, cara, meu irmão, esse negócio de nanomáquina, cara, tem umas transformações que são necessárias, que tá acontecendo no nosso corpo o tempo todo, que é de uma inteligência tão absurda, que a biologia molecular, quando começou a ser estudada, os evolucionistas detestavam ela e até hoje detestam. Quem é evolucionista, aquele evolucionista raiz mesmo, não gosta nem de ouvir falar de biologia molecular. Porque você está falando de um nível de sofisticação, de complexidade tão alto, absurdo, que a gente não consegue reproduzir. A gente na natureza imita a natureza. A nosso cérebro imita a natureza. É chamado de biodesigner. Uhum. A gente imita nos aviões a forma como os pássaros... Sim. Coisas que existem nos pássaros. Por exemplo, a lula, que é uma pena que é usada para o pouso do pássaro. A gente imita igualzinho no pássaro. O bico de um pássaro a gente coloca na frente de um avião. De um avião e de um trem-bala. Trem-bala? Teve uma palestra sensacional com o Daniel Trindade, nesse Congresso de Design Inteligente, só falando dos pássaros. Da complexidade que existe em cada pássaro. Cada coisa, meu irmão, que você fica assim, chocado da complexidade existente em cada um deles. Aí ele citou o exemplo do biodesign de os trens-bala no Japão. Uhum. Porque eles entravam numa velocidade tão absurda nos túneis que gerava uma pressão no trem que desacelerava ele. E quando ele saía do túnel, gerava um vácuo que fazia um estrondo tão forte que estava abalando toda a natureza em volta dos túneis. Isso no Japão não é permitido. Você tem um nível máximo de barulho que você pode fazer. Aí um cara que observava pássaros, que tinha como hobby observar pássaros, um engenheiro, viu um pássaro que tinha um bico bem fininho assim. E aí ele viu ele mergulhando na água para pescar
e viu que ele não levantava praticamente nada da água quando ele entrava na água. Aí ele disse, é o bico desse pássaro, que é bem fininho apontado. Aí ele foi e botou no trem-bala. Um bico assim, bem fininho, assim, que vai bem mais na frente. Resolveu o problema de pressão de entrada e de saída. E de saída. Não fazia mais o barulho de saída. E ainda reduziu em 30% o consumo de combustível. Porque ele quebra o ar. Isso é biodesigner. É a gente imitando a natureza. E a gente acredita que essa natureza formou-se por acaso? É óbvio que tem inteligência nisso. É óbvio. E justamente por ser muito claro, é que eles rejeitam a priori. Isso não pode ser ciência, isso não pode ser teoria, isso é pseudociência, isso não pode entrar na academia porque tá claro demais.